Bem, galera, então uma explicação um pouquinho mais aprofundada sobre escalas, um pouquinho de como é que funciona, para que é usado. Eu vou repetir algumas coisas que eu falei na oficina, então vai estar bem completinho esse vídeo, deve ficar um pouco longo talvez, não sei, mas tudo bem. Então, primeiramente, o que é uma escala, né? Uma escala é uma sequência de 8 notas, né? No caso aqui, 7, né? A gente fala às vezes 7, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e aí depois o Dó ele só está repetindo, que a gente passa por todas as notas sem repetir nenhuma. Então, eu preciso usar todas as notas musicais dentro da escala, ok? Então, a gente tem várias escalas pelo mundo. Essa daqui é só a escala maior, que foi que a gente usou ali nos Sentimentos Bons, né? Mas assim, a gente tem escala maior, menor, a gente tem harmônica maior e menor, melódica maior e menor, tem escala pentatônica, tem escala chinesa, tem escala árabe, tem modos gregos, que são um conjunto de 7 escalas, que inclusive as maiores e menores também estão lá. A gente tem também a pentablues, né? Entra um pouquinho na ideia do jazz, e por aí vai, tem muita escala pelo mundo. E cada uma dessas tem suas próprias regras. Então, por exemplo, quando eu ouço um filme que está tocando, começa tocando uma música árabe ali, eu sei que a música automaticamente está dentro da escala árabe, que inclusive tem algumas notas a mais do que a nossa. Se a gente for ouvir uma música árabe mesmo, ela parece até desafinada, né? Mas, enfim, não vai ser o caso, mas se quem quiser procurar depois é interessante, porque vocês têm uma noção de como é que funciona a música árabe. Então, assim, é importante que vocês saibam, que vocês tenham esse conhecimento de que existem várias escalas, porque às vezes vocês querem retratar uma localização com um certo tipo de música, que vocês precisam saber qual é a escala que eles geralmente usam, né? Enfim, e aí vocês vão procurar depois e tal, vocês aprofundem nos outros tipos de escala, porque por enquanto eu vou ficar só na maior e menor, ok? Então, a regra da escala maior é essa daqui, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Lembrando, um tom eu pulo uma nota, então por exemplo, eu estou aqui no Dó, né? Comecei aqui, essa aqui é a minha nota inicial. Então, a minha nota inicial é Dó, a partir dela eu vou ter um tom, tom, semitom, por aí vai, né? Então, minha nota inicial foi Dó, eu vou precisar de um tom, eu vou pular uma nota, né? Isso daqui são todas as notas musicais, né? Um quadro de notas. Então, eu estou aqui no Dó, eu vou pular o Dó sustenido e vou pro Ré, ok? Isso aqui é como se fosse um piano, essa expressão de notas, né? Então, tem nota branca, nota preta, nota branca, nota preta, duas notas brancas, e assim vai, né? Da mesma forma, sempre quando for sustenido, vai ser uma nota preta. Para quem toca violão, isso daqui vai ser tudo casa, né? Então, assim, casa 1, casa 2, 3, por aí vai. Então, assim, se eu estou aqui no Dó, eu preciso pular um tom, eu vou pro Ré. No violão eu pulo uma casa, e aí no piano eu só pulo uma nota, ok? Estou no Ré, preciso de um tom, vou pular o Ré sustenido e vou pro Mi. Estou no Mi, preciso de um tom, vou pular o Fá e vou pro Fá sustenido. Se eu tivesse aqui no Fá sustenido, iria pro outro Sol sustenido, ok? Tudo isso aqui é tom. E semitom vem de metade, né? Então, se um tom eu pulo uma nota, um semitom eu vou para a próxima, né? Então, Dó para Ré bemol, Ré bemol, deixa eu ver aqui, Ré bemol, eu vou para Ré, Ré para Mi bemol, sempre indo para a nota mais próxima. Então, quando a gente está estudando escala, a gente só tem duas possibilidades. Ou eu pulo uma nota, ou eu vou para a nota mais próxima, ok? E beleza, aí a gente pega esses tons e semitons aqui, né? E a gente tem uma sequência, né? A gente pega tons e semitons, mistura ali e a gente faz uma sequência de 8 notas ali. Inclusive é assim que funcionam os modos gregos. Eu pego essa quantidade de tons, né? São 5 tons e 2 semitons, e eu misturo todos eles, né? Então, às vezes pode ter uma escala que é nota inicial, tom, semitom, taca tudo de tom e depois semitom de novo, né? Aí foi um outro modo grego. A gente vai misturando assim, são várias escalas com ideias diferentes.
ok? Então, para a gente fazer a escala de Ré, a gente vem aqui, ó. Nota inicial é Ré, eu vou começar a contar a partir do Ré. Então, a partir do Ré, eu preciso de um tom. Então, eu vou pro Mi. Então, aqui, pulei uma, fui para outra. Ok? Preciso de mais um tom, vou pular o Fá e vou pro Fá sustenido. Né? Vou anotando aqui. Então, aqui veio o tom, mais um tom. Agora eu preciso de um semitom. Então, eu estou no Fá sustenido, vou para o Sol. Fui para a nota mais próxima, porque eu precisava de um semitom. E aqui eu sigo, né? Eu estou no Sol, preciso de um tom, vou pular o Sol sustenido, vou para o Lá. Estou no Lá, pulo para o Si, porque eu preciso de mais um tom. Agora eu preciso de mais um tom. Aí tem o Si aqui, mas eu vou pegar desse Si aqui. É a mesma coisa. Si lá, Si aqui, tanto faz. O que importa é só para a gente visualizar melhor. Então, eu estou aqui no Si. Eu preciso de mais um tom. Então, vou pular o Dó e vou para o Dó sustenido. Agora, eu preciso de um semitom, que é o semitom final. Estou no Dó sustenido, vou para a nota mais próxima, que é a Ré. Nossa, ficou horrível, mas tudo bem. E pronto, eu terminei a escala de Ré. Então, eu fui do Ré até o Ré. Começa e termina na mesma nota, inclusive semitom final. Se não der na nota inicial, está errado, né? E você vê aqui que eu segui a mesma regra, mas aqui eu já tenho notas diferentes. Antes eu tinha o Fá natural, agora eu tenho o Fá sustenido. Antes o Dó era natural e aqui o Dó está sustenido, né? Tá, mas para que eu vou usar isso? Bem, para quem não toca piano, 2 teclas pretas, primeiro é o Dó, 3 teclas pretas, primeiro é o Fá, né? Esse é o som de uma escala de Dó. Esse é o som de uma escala de Ré. Sabe que parece ser a mesma coisa? Isso acontece porque a gente está seguindo a mesma regra. O violão, na escala de Dó, é aqui. Ela começa no Dó, aqui ou aqui. Pode começar de qualquer Dó também. Se começar num Dó, num Si, Dó. Enfim, também é escala de Dó. Mas enfim, como aqui a corda é Si, depois do Si é a nota Dó, que é logo aqui. Então Dó, Ré, Mi, né? Tom, Tom. Estou aqui na nota inicial, Dó, Tom, pulei uma casa, fui para outra. Estou aqui nessa nota, pulei uma casa, fui para outra. Semitom, vou para a nota da frente. E aí vem Tom, 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 semitom. Se eu fizer aqui em cima, geralmente eu gosto de usar esse modelo aqui, ó. Que aí eu não preciso ficar andando direto lá para frente, né? Eu fico só com a mão no mesmo lugar. E é bem simples. Por exemplo, aqui na de Dó, né? Você vem na terceira, quinta e sétima casa, depois desce terceira, quinta e sétima, as mesmas casas, né? E depois quarta e quinta. 3, 5, 7, 3, 5, 7, 4, 5. Terminou a escala. Tá, mas ainda assim, pra que isso, né? Isso serve pra gente mudar tons de música, né? Então, quando a gente pergunta, que tom que tá essa música? A gente está automaticamente perguntando qual escala essa música tá. Então, quando eu vou tocar junto com alguém, né, para alguém cantar, né, eu preciso sempre saber qual é a voz daquela pessoa. Eu sou barítono, eu canto geralmente em Lá, Sol, Si, Dó até vai,
Ré já fica muito gritado, fica muito estranho. Aí eu vou ter que fazer segunda voz, ou fazer muito grave, e gritado não tem como, porque não funciona. Minha voz não funciona no agudo. Mas tem gente, que, por exemplo, tenor, que canta bem em Ré, canta bem em Dó, Mi, Fá também vai. Mas chegando no Sol vai ficando meio estranho, né? Então, assim, a gente precisa saber quem está cantando com a gente para saber qual tom que a gente vai tocar aquela música, né? E é justamente isso que a escala faz. Eu posso tocar aqui, por exemplo, né? Te amo, a Deus. Te amo, ó Deus, é minha salvação. Né? Isso daqui foi em Dó, só a tecla branca. Se eu quero passar para Ré, eu vou começar a usar as notas da escala de Ré, que no caso tem Fá sustenido e Dó sustenido, né? Então, eu estava tocando em Dó, agora eu passo para Ré. Posso passar para Mi, só que eu vou usar as notas da escala de Mi, né? Fá, Sol, e assim vai, né? Isso daqui foi em Lá, né? Então, assim, eu consigo tocar a mesma música diversos tons diferentes, usando notas diferentes, mas tendo o mesmo resultado, né? É por isso que as escalas são iguais. Buguei aqui no finalzinho, mas tudo bem. Porque as músicas, quando a gente vai mudar de tom, elas precisam ser iguais. Eu não posso mudar a música só porque eu estou mudando o tom, né? Esse é o primeiro ponto da escala. Possibilitar que pessoas diferentes possam cantar a mesma música independente da voz, okay? Obviamente, tem músicas que às vezes não fica tão boa numa voz barítono, né? Às vezes perde a essência da música, né? Fica muito grave, fica estranho. O segundo ponto é a gente inventar as músicas, né? Então aqui, eu sei que se eu tocar dentro da escala de Dó, só a tecla branca vai funcionar. O que eu colocar aqui vai ficar bom. Inventei agora. Se eu for tocar de novo, eu vou tocar alguma coisa diferente, né? Mas eu só fiquei dentro das teclas brancas. Botei uma base super, tipo assim, comum, que é Dó, Sol, Lá menor e Fá. E inventei alguma coisa aqui na mão direita, né? Agora, eu vou tocar alguma outra coisa aqui em Ré e depois eu vou começar a sair da escala pra você ver, tipo, como que dá problema, né? Você começa a base. Vou começar a sair da escala. Estranho, entendeu? Eu botei um monte de nota errada aqui e deu ruim, óbvio. Porque a escala ela limita as notas que a gente pode usar e dentro dessa limitação a gente tem liberdade. Então assim, óbvio, eu posso sair da escala? Posso. Por exemplo, eu amo fazer isso aqui, ó. Lá, aí eu venho aqui, ó. Lá sustenido meio diminuto, Si menor. Mas eu saí da escala e voltei, né? Então assim, antes de eu querer sair da escala, eu preciso saber tocar dentro dela, para aí depois eu poder sair e voltar com liberdade, né? E tem regra para sair da escala também, e tem regra para voltar, assim como tem regra para mudar de tom no meio da música. Inclusive, para trocar de tom no meio da música é uma coisa mais simples, né? Você está aqui tocando, por exemplo, em Dó, vou passar para Ré, né? Dó, Sol, Lá menor e Fá. Aí eu vou fazer o quê? Eu
tenho que pensar em tocar a quinta nota do tom que eu quero mudar. Então, por exemplo, eu estou tocando em Dó, eu vou passar para Ré. Ré, Mi, Fá, sustenido, né? Sol, Lá. Então, eu vou botar um acorde de Lá maior e vou passar para a primeira nota da parte que eu estava tocando. No caso, como eu comecei em Dó, subi um tom, vai ser Ré, né? Então, eu estou aqui tocando em Dó. Dó, Sol, Lá menor, Fá, Lá maior, preparação, Ré, voltei. E Sol, né? Aí eu entrei na mesma ideia de base. Depois a gente vai entender um pouco de como é que funciona a música sendo contada por números, né? Ao invés de falar, acorde de Dó, acorde de Sol, eu vou falar como números, né? Esse é o primeiro grau, quinto, sexto e por aí vai, né? A gente vai entender isso quando a gente for estudar campo harmônico. Mas basicamente, esses são os dois usos da escala, né? Eu criar músicas e botar essas músicas num tom legal para alguém cantar. O quarto seria para eu tirar músicas de ouvido, né? No caso, eu sempre começo tocando a melodia da música, mas isso exige um treinamento mais auditivo, mas basicamente a música está tocando, eu penso na melodia, né? Que nem eu fiz aqui, ó Deus, da minha salvação, na terra ou no céu, é maior que o meu. Então eu fiz o que aqui? Eu toquei Sol, Sol, Fá, Mi, Dó, Sol, Fá, Mi, Sol, Dó. Aqui eu fiz o que? Eu toquei Sol, Fá e Mi. Eu sei que o Fá é a primeira nota que aparece como sustenido em outras escalas. Então, se não tem o Fá como sustenido, automaticamente eu já sei que a música está em Dó. Então, eu vou tocar dentro da escala de Dó. Eu não vou ficar procurando outras notas aqui fora, vou botar Fá sustenido, Lá sustenido. Não, eu sei que Dó é tudo tecla branca, então eu vou tocar aqui. Não vou sair procurando nota aleatória para ficar achando... Não, eu sei que está em Dó, eu fico aqui em Dó. E não saio dele, a não ser que eu ouça que tem uma nota fora, né? Que aí tem algumas regrinhas para isso. Mas fora isso, eu vou me manter dentro da escala sempre. E é aqui que eu vou criar. Beleza, e quanto à escala menor, né? Eu falei um pouco sobre ela. O que eu vou fazer? Eu vou gravar a regra, né? Geralmente eu falo, grava a regra do maior. Sabendo o maior, a gente sabe todas as outras escalas. Obviamente precisa de estudo, né? Mas enfim. Mas por quê? O que acontece? Quando eu quero fazer uma escala menor, eu não penso na regra da escala menor. Eu penso no relativo dela. Então, por exemplo, eu fiz a escala de Dó. O que é um relativo menor? É só contar um tom e meio atrás. Então, por exemplo, aqui a gente tem um Dó. Eu vou contar um tom e meio. Então, para trás, né? Então, um tom eu venho para cá e meio para cá. Então, aqui foi um tom e um semitom, né? Semitom, meio tom, tudo a mesma coisa. Okay? Então, o relativo menor de Dó é Lá. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar exatamente as mesmas notas da escala de Dó e vou tocar começando do Lá. Então, aqui eu tenho Lá, só que na sequência, né? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Essa é a escala de Lá menor. Não tem nenhum sustenido igual à escala, né, de Dó. Mas e o Ré, né? Só um outro exemplo. Relativo menor de Ré. Está aqui no Ré. Um tom e meio, né? Deixa eu apagar 600 aqui.
Eu tô com o apagador na mão e apagando com a mão, mas beleza. Então, um tom e meio atrás vai dar si, né? No Ré para Dó é um tom, Dó para Si, meio. Então eu sei que o relativo menor de Ré é Si. E aí eu vou fazer a escala de Si menor. Vou apagar isso aqui. Com as mesmas notas da escala de Ré. Então eu tenho aqui Si, próxima nota é o quê? Dó sustenido. Então é Dó sustenido aqui. Depois Dó sustenido, Ré natural. Depois do Ré, Mi. Depois do Mi, Fá sustenido. Depois do Fá sustenido, Sol, Lá e Si. Pronto. Essa é a escala menor. Então, assim, eu não penso na regra da escala menor, eu penso sempre no relativo, porque as notas vão ser iguais. É só mudar, dependendo do que eu quiser. Então, assim, tem gente até que fala, né, que a escala menor não existe, é só uma variante da escala maior, né? E, de fato, faz sentido, porque é só mudar a nota que você começa a tocar que você consegue fazer tanto sons alegres quanto sons tristes dentro da mesma escala, né? Então, pensando dessa forma, fica mais fácil do que gravar um monte de regra. É óbvio que gravar regra também é importante, né? Mas nesse caso aqui a gente pode fazer dessa forma. E basicamente é isso. No piano, a escala menor soa assim. Geralmente eu gosto de usar mais grave, né? Você vê que é só tecla branca, que nem a escala de Dó. A escala de Lá, você pode começar aqui, no Lá menor. Do Lá, corda solta. Si, Dó. Isso, do Lá menor. Pode ser daqui também, mesma coisa. E assim vai.